Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou a LD, a gente vai ver de novo, né? Mais uma aula, hoje a gente está na terceira aula de conhecimento de pré-cálculo, né? A aula 1, só para recapitular tudo. A aula 1 teve relação com a matemática básica, né? Em que a gente viu quais são os pré-requisitos para fazer o pré-cálculo, né? Para a gente trabalhar com o cálculo 1 no futuro, tá certo? Na aula 2, que foi a aula da semana passada, a gente viu funções, tá certo? A gente falou sobre funções de primeiro e segundo graus, analisamos gráficos e fizemos associação com a primeira aula, tá bom? De alguns exercícios, tá certo? Falando nisso, eu também tenho disponível para quem assistiu as duas primeiras aulas uma lista de exercícios para fazer um acompanhamento, tá certo? Nossa terceira aula hoje vai falar sobre trigonometria, tá bom? Eu coloquei como trigonometria essencial, tá? Esse aqui é preto ou é azul? Esse aqui. Trigonometria essencial. Por que eu coloquei como essencial? É simples, tá? A trigonometria que a gente vai estudar é totalmente ligada ao estudo do limite. E os tópicos que a gente usa nela, né? A gente vai ver 5 tópicos que são importantíssimos para tanto análise de gráfico como desenvolvimento do exercício, tá bom? E sem esses 5 tópicos, sem a análise, sem estar fixado nesses 5 tópicos, fica difícil de fato de desenvolver qualquer exercício ligado a limite, por exemplo, derivada ou integral, né? E é claro, quem já viu a aula 1 e a aula 2, né? Muito mais ligado à aula 1 também, muitas das vezes a gente pode utilizar conhecimentos de polinômios e de produtos notáveis ligados à trigonometria também, tá certo? Para hoje, a gente vai fazer análise de 5 tópicos. O primeiro deles é o círculo trigonométrico, tá bom? Bora lá. O que a gente vai fazer ou analisar em cima do círculo trigonométrico? A gente vai analisar os ângulos, o comportamento deles e, inclusive, no círculo trigonométrico ele vai nos fornecer como fazemos os gráficos, né, das funções trigonométricas, né, o seno, cosseno, tangente, por aí vai. Mas para que serve esse círculo trigonométrico? Primeiramente, porque a gente vai precisar de um tópico importante nele, que é quem é o eixo X e quem é o eixo Y, tá? Essa é a primeira análise, porque através desses eixos X e Y, né, analisado à luz da trigonometria, podemos ver todas as funções trigonométricas se desenvolvendo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver vamos analisar o que vai acontecer nesse círculo trigonométrico e vamos fingir que esse círculo trigonométrico é perfeito, tá bom? Eu não tenho material, então na mão fica muito feio, com cara de ovo. Temos aqui um círculo trigonométrico. Todo círculo trigonométrico ele aparece com o raio igual a 1, tá certo? O raio desse círculo trigonométrico é sempre igual a 1. Então, a gente tem todas as distâncias variando de -1 até 1, tá certo? O eixo X é conhecido como o eixo do cosseno, tá? Eixo cosseno. E o eixo Y é conhecido como o eixo do seno, tá bom?
eixo cosseno e eixo seno. Significa que o ponto que a gente vai determinar nesse círculo trigonométrico, tá? Ele vai respeitar a formação de pontos do plano cartesiano. Ou seja, se o plano cartesiano, a gente determina um ponto, que ele vai ser chamado sempre, ponto P qualquer, chamado de x, y, tá certo? Que todo ponto ele sempre vai ver a abscissa x e a ordenada y, tá? Da mesma forma, vamos ter um ponto que pertence à circunferência, tá bom? É um ponto que pertence à circunferência, que vai ter sempre um valor determinado pelo eixo cosseno. Então, temos um cosseno de x aqui e outro determinado pelo eixo seno. Então, temos um seno de x aqui. Então, todo ponto ele vai ser determinado nesse formato, tá? Temos o ponto P no círculo trigonométrico e esse ponto é regido pelo cosseno de x, seno de x, sempre nessa ordem, onde o cosseno de x está no eixo das abscissas e o seno de x está no eixo das ordenadas. Certíssimo? Continuando. Quando a gente determina um ponto ali, a gente está determinando também um ângulo, tá? Cada ponto, na verdade, está nos fornecendo um valor angular. Então, aqui, vou chamar de ângulo X. Então, nesse ângulo X, ele está me determinando o cosseno de X e o seno de X, tá certo? E o cosseno desse ângulo X e o seno desse ângulo X vai me formar um ponto que pertence àquela circunferência, tá certo? O que mais? Tem mais uma coisa que a gente falou sobre o eixo seno e cosseno, como é que eu vou localizar os ângulos aqui, tá? Os ângulos aqui estão 100% posicionados sem modificação nenhuma. Então, como é que eu vou fazer a análise desses pontos aqui? Em cima do da própria circunferência. Nesse ponto aqui, exatamente no eixo das abscissas, temos o 0 grau. Aqui nesse ponto, nas ordenadas, temos o ângulo de 90 graus. Voltando aqui, descendo, temos o ângulo de 180 graus. Aqui embaixo temos o ângulo de 370 graus e concluímos com o ângulo de 360 graus. Lembrando que todo circunferência, o valor angular dele é de 360 graus, tá certo? E aí a gente vai posicionando aqueles pontos ali, né? E vai determinar o valor angular. Nesse valor angular, a gente vai ter quem? O cosseno de x e o seno de x, tá certo? Se o ângulo for o ângulo x. Por exemplo, se fosse o ângulo de 30 graus ali, como seria a avaliação do ponto P? Seria cosseno de 30 graus, seno de 30 graus. É somente isso, tá? Ah, Elida, mas e se for no outro lado ali, os outros lados? Vamos falar sobre os lados ali, né? Desse círculo trigonométrico. A gente percebe aqui que esse círculo trigonométrico ele é dividido em 4 partes. A gente chama de 4 quadrantes, tá? Os quadrantes são analisados da seguinte forma. Temos sempre o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. A gente faz sempre a análise, né, desses quadrantes no sentido anti-horário, né? Daqui é o sentido anti-horário um dia, né? A gente conversa sobre o que é o sentido anti-horário. Tá certo? Então, quando a gente vai fazer a análise de ângulo, vai fazer leitura angular numa circunferência, tá bom? Ou no círculo trigonométrico. A gente sempre vai fazer a valorização, fazer a análise do ângulo, a leitura do ângulo, sempre no sentido anti-horário, tá?
Esse sentido anti-horário corresponde ao sentido positivo, tá? O sentido anti-horário é considerado como sentido positivo e é a forma correta de se fazer a leitura de ângulos na circunferência, tá certo? Como é que eu faço a leitura de um cosseno e de um seno dentro do círculo trigonométrico? Bora dar uma olhadinha nisso? Temos o seguinte. Como eu falei, lembra que isso aqui é o eixo do cosseno. E aqui é o eixo do seno, né? Se eu determino um ponto, tá? Nesse círculo trigonométrico, vai acontecer duas coisas, tá? Então, na verdade, esse ponto vai me determinar um ângulo, que eu vou chamar de ângulo X, e esse ponto vai me determinar o valor do cosseno desse ângulo X e do seno desse mesmo ângulo, tá certo? Então, até aqui a gente tem um valor, e até aqui a gente tem outro valor. Como é que a gente analisa isso? Aquele ponto caindo no eixo do cosseno, né, que está pintado de azul, é como se a gente estivesse jogando uma lanterna em cima desse ponto e ele está fazendo uma sombra sobre o eixo, tá? O eixo das abscissas, tá certo? A mesma coisa se eu faço assim, eu tenho uma sombra projetada no eixo das ordenadas. Então, temos uma altura e temos uma sombra. Praticamente seria isso. Nessa sombra, a gente vai determinar o nosso cosseno e nessa altura, a gente vai determinar o nosso seno, tá certo? Curiosamente, no círculo trigonométrico, a gente pode determinar senos positivos e negativos, cossenos positivos e negativos, tá certo? Se a gente for analisar em relação ao seno, quais são os quadrantes positivos? Em relação ao seno, né? O seno ele é positivo do zero para cima. Então, os quadrantes que serão positivos serão o primeiro e o segundo quadrante. E os senos que serão negativos estão no terceiro e quarto quadrante. Se eu for analisar em relação ao cosseno, nesse caso, quais são os quadrantes que são positivos? Os quadrantes que são positivos no cosseno, lembre-se que ele vai ser positivo sempre do centro para a direita e negativo do centro para a esquerda. Então, temos aqui o primeiro e o quarto quadrante que serão positivos e negativos no segundo e no terceiro quadrante. Aí, a partir daí, a gente tem valores que vão se repetir o tempo todo, tá? Essa repetição de valores é o que a gente chama de período. Então, o círculo trigonométrico também pode indicar a periodicidade de ângulos, né? No seno, no cosseno e todas as outras funções trigonométricas, tá certo? Continuando, né? A gente falou só do círculo trigonométrico, né? Aqui também fica muito fácil da gente analisar quem é seno de, por exemplo, 30, seno de 40, cosseno de 120, né? De 240, colocar assim, por aí vai, tá? Fica muito fácil. E também se a gente colocar uma repetição de voltas, ângulos maiores, como o ângulo de 1900, por exemplo, a gente encontra valores do seu seno, cosseno e tangente, sendo eles positivos ou negativos,
tá? Por quê? Porque existe uma periodicidade e esses valores eles vão se repetindo, só sendo positivo ou negativo, tá certo? Bom, além do círculo trigonométrico, que foi o nosso primeiro tópico, a gente tem também as funções circulares, seno, cosseno, tangente, né? Que são os famosos secante, cossecante e cotangente, que são muito utilizados no cálculo 1, tá? Para cálculo de limite, de derivada, de integral, tá certo? Então, como é que eu vou localizar cada um dos valores no círculo trigonométrico do seno, cosseno, tangente, por aí vai? Vamos agora começar com o seno, né? Dá para ver? Bom, bora começar com o seno. O seno tem o seguinte. Como eu falei, o seno é representado pelo eixo Y, tá certo? A gente pode chamar esse eixo de eixo do seno também, eixo seno. Se temos um ângulo, tá? Nesse lugar aqui, chama de ponto P, a gente vai localizar o eixo, né? O valor do seno do ponto P exatamente no eixo das ordenadas, tá certo? Nesse formato que a gente vai encontrar. O seno de um ângulo, ele tem uma imagem, né? O domínio é sempre o conjunto dos números reais, tá? Mas a imagem dele sempre vai ser uma imagem limitada. Por quê? Porque como a gente falou que é um círculo trigonométrico, e o círculo trigonométrico tem o raio igual a 1, então os valores do círculo trigonométrico vai variar de -1, nesse ponto aqui embaixo, até 1, que é esse ponto aqui em cima. Então, podemos dizer que o domínio é o próprio conjunto dos números reais e a imagem é esse conjunto do intervalo de -1 até 1, que é o diâmetro, né? Esse aqui é o diâmetro, começa no -1 e termina no 1, certo? O raio da circunferência, como disse, é igual a 1. Então, o seno ele vai estar sendo desenhado totalmente aqui dentro. Pintado de vermelho aqui, ó. O seno vai estar representado totalmente ali dentro, né? Daquele intervalo variando de -1 até 1, tá certo? Onde é que vai ser quadrante positivo para o seno, como eu já falei? Quadrante positivo para o seno é o primeiro e o segundo, o negativo é o terceiro e o quarto. Quando a gente desenha o gráfico, você tem uma função em que vai ser crescente no primeiro ou no quarto quadrante, né? Então, ele vai ter algo parecido com... Vou apresentar para vocês um gráfico bonito, né? Se ele está no primeiro quadrante, ele é crescente. Se está no quarto quadrante, ele é crescente. Então, você tem algo que vai fazer esse tipo de movimento, tá? E esse tipo de movimento. Ou seja, ele cresce até o ponto 1 e vai do -1 até o 0. E pode continuar crescendo até o ponto 1 novamente. Tá certo? E onde que ele vai ser decrescente? Vai ser decrescente no segundo e no terceiro quadrante, porque ele vai estar descendo, né? Ele vai estar fazendo esse movimento aqui, tá certo? Então, ele vai fazer isso, tá? Aqui, quarto, primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, você tem, na verdade, quando desenha um senoide, que esse aqui é um gráfico chamado senoide, tá bom? O desenho de uma circunferência completa, só que você imagine uma circunferência em que você quebra um pedaço dele
e tenta arrastar de um lado e do outro. Então, você tem o desenho de uma circunferência completa nesse sentido, tá? Que ele vai fazer realmente um desenho curvo, tá? E aqui temos o nosso senoide. E o período, tá? Variando desse ponto até esse ponto, é igual a 2π, ou seja, é uma circunferência completa, tá certo? Bora ver agora o cosseno. Fazer de azul aqui. O cosseno, ele tem a representação, né? Aqui nas abscissas, que a gente chama de eixo do cosseno. Tá certo? Então, tudo que está no gráfico vai estar caindo exatamente no eixo horizontal. Tá certo? Temos aqui o domínio desse conjunto novamente. O domínio desse conjunto é o conjunto dos números reais, porque ele vai representar todos os números, né? Do infinito ao infinito. Então, o domínio está dentro do conjunto dos números reais. A imagem volta a ser limitada, porque é dentro do círculo trigonométrico, tá certo? Então, como o círculo tem o raio igual a 1, então a variação dele vai ser sempre do ponto -1 até o ponto 1, né? É esse ponto aqui, do ponto -1 até o ponto 1, que é o ponto máximo, tá? Então, vai estar exatamente nesse valor aqui, está aqui, nesse eixo aqui, né? Que está em azul, tá certo? Então, dentro de um intervalo fechado de -1 até 1, dentro do círculo trigonométrico, certo? Ele também tem um gráfico bem interessante. Vamos falar primeiro sobre onde é que ele é positivo, onde ele é negativo. O cosseno ele vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante e vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. Com relação a crescimento, aqui a gente vai ficar um pouco diferenciado do nosso seno, né? Ele vai ficar um pouco diferenciado do nosso seno. Ele cresce do terceiro no quarto quadrante e decresce no primeiro e segundo quadrante. Então, ele sai daqui, ele cresce daqui para o primeiro quadrante, do terceiro para o quarto quadrante e decresce do primeiro e do segundo quadrante. Então, o cosseno já é diferente. Ele vai fazer algo parecido com isso, que ele cresce por aqui e depois ele decresce. Então, você tem também aqui, ele é um pouquinho diferente, ele tem o mesmo desenho do senoide. Isso aqui é o nosso cossenoide, certo? O nosso cossenoide, ele é periódico, com o período 2π, desculpa. Ou seja, ele é toda a circunferência, tá bom? E o gráfico dele é chamado de cossenoide, tá? Vamos ver agora a nossa tangente. Vai ficar totalmente desenhado isso aqui. A nossa tangente é uma reta que é paralela ao eixo do seno, tá certo? Eu vou fazer com caneta preta mesmo. É uma reta que é tangente ao círculo trigonométrico, tá certo? Então, temos aqui a representação, né, do ponto P no eixo X, no eixo Y, né, no eixo do seno e no eixo do cosseno, mas é preciso fazer a representação dele no eixo tangente. Então, a gente fazia o quê? Um prolongamento desse ponto até o ponto da tangente, tá certo? Que é esse ponto aqui. Diferente do seno e do cosseno, você tem
um domínio limitado, tá? Porque o domínio ele só não pega exatamente esse eixo aqui do seno, certo? Que a gente chama de π sobre 2 e 3π sobre 2, né? Esses dois pontos angulares aqui. Então, o domínio, no caso da tangente, é um x que pertence aos reais, pode ser qualquer valor de x, só que o x ele precisa ser diferente de π sobre 2, né? π sobre 2 mais kπ. Daqui esse k aqui é uma constante em que você pode determinar quais são os ângulos existentes para você trabalhar. Π é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e por aí vai. Tá? Então esses valores angulares aqui, eles são colocados para fora. Tá? Como é o gráfico? Não, primeiro, aonde que a tangente ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e negativa no segundo e no quarto quadrante. Por quê? Porque você vai ter pontos, né? Vamos supor que eu tenho um ponto P, chama de P não, chama de ponto Q. Tem um ponto Q em que existe um seno e existe um cosseno, e eu preciso saber da tangente desse ponto aqui. Então a tangente, a gente vai pegar esse ponto aqui e vai fazer ligar ele até essa reta, né? Que é tangente à circunferência. E como é que a gente faz? Ele vai ter que passar pelo centro da circunferência e tocar. Tem que ir tangente de quê? Tá certo? Então, neste caso aqui, temos que essa tangente aqui vai ser negativa. Temos negativo no segundo e no quarto quadrante. Tá certo? É exatamente isso que vai acontecer. Então, temos uma tangente que fica positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto. Porém, na hora de construir o gráfico da função tangente, você tem o seguinte. Ele sempre vai estar limitado dentro desses valores de π sobre 2, 3π sobre 2 e por aí vai. Então, vamos supor que eu tenho aqui o ponto π sobre 2. Aqui temos o ponto 3π sobre 2. Tá certo? Então, o gráfico ele vai ficar desenhado mais ou menos nesse formato aqui. Sempre uma linha sinuosa que não toca nesse eixo que passa pelo ponto π sobre 2, que passa pelo ponto 3π sobre 2 e por aí vai. Tá certo? É essa linha sinuosa. Temos também cotangente, que vai ser trabalhado nesse formato secante e cossecante. Eu vou colocar só esses três, porque é o que vocês estão trabalhando por enquanto, né? Quem está no terceiro, no segundo, terceiro ano do ensino médio vai ver toda essa análise por completo, tá bom? Que é uma análise também muito extensa. Lida, e o que eu vou fazer com todos esses valores, com todos esses gráficos, então? Os gráficos de funções trigonométricas, elas são estudadas no cálculo 1, né? No cálculo diferencial integral 1. E ele vai ser estudado por comportamento, qual o comportamento que vai ter dentro de uma estrutura, e por conta disso vocês vão ter que fazer cálculos em cima disso, fazer cálculo de volume que utiliza esse tipo de gráfico e por aí vai. Por isso a necessidade de analisar e saber, né, conhecer esses gráficos para poder ter noção no futuro de como utilizar eles no estudo de limite, de derivada e de integral. Tá certo? Relações fundamentais. As relações fundamentais são importantíssimas, principalmente quando vocês estão colocando o primeiro estudo, que é o estudo do limite, no cálculo 1, tá? Se vocês não souberem fazer exercícios utilizando essas funções trigonométricas, essas relações fundamentais, isso vai
atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento, né? Aí vai ficar pensando, poxa, como é que o professor chegou a esse ponto? Aonde foi que ele tirou da cartola, né? Essas relações fundamentais, né? Da onde que ele tirou que isso e aquilo outro? Então, bora dar uma olhadinha nas relações fundamentais. Temos aqui 5 relações fundamentais com 4 corolários, tá bom? A principal que vocês conhecem é essa daqui. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1, tá bom? Esse daqui é muito importante, tá? Os outros, tá? Tangente, cotangente, secante, cossecante também são muito utilizados no estudo de limite. Isso daqui, o que vai acontecer? Isso aqui você pode trabalhar como identidade, tá? Isso aqui você pode trabalhar para fazer cálculo de diferencial, né? Simplificando o máximo possível com cálculo de quando vocês estão fazendo a derivada polar, tá? Então, isso daqui ajuda demais, tá certo? Isso daqui e os básicos que vocês aprenderam lá no ensino fundamental 2, tá? Da trigonometria, lembra? Tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Isso daqui vocês vão utilizar pra caramba. Além disso, tem outros, como o famoso cotangente, cotangente de x igual a cosseno de x sobre seno de x, ou 1 sobre tangente de x. Isso aqui tudo, tá? Essas relações fundamentais serão demais usadas no desenvolvimento de cálculo de limite, tá? Ainda poderíamos ver isso um pouquinho, sim, a gente vai ver isso lá na última aula, tá? Eu vou pegar alguns exercícios que utiliza limite e que usa trigonometria, justamente esse ponto aqui. Temos também as identidades trigonométricas. Muitas vezes a gente vai utilizar essas identidades trigonométricas, mas o que é uma identidade trigonométrica e aonde que vai cair isso? Identidade trigonométrica, ela sempre cai em cálculos de limite, né? Quando você vai tirar um valor e vai colocar com um valor que seja correspondente. Uma identidade trigonométrica é quando você faz a comparação de dois valores, tá? Ou de duas funções, um f de x, que ele vai ser equivalente a um g de x, em que o f de x está com uma estrutura, o g de x está com a outra estrutura, e você pode juntar, transformar a estrutura do f de x na estrutura do g de x e vice-versa, tá? É como se fosse uma prova, uma demonstração, tá certo? E temos aqui até alguns exemplos. Eu peguei um exemplo aqui. Se eu quiser provar que 1 mais cotangente quadrado de x multiplicado por 1 menos cosseno quadrado de x seja igual a 1. Né? Como é que eu posso provar isso? Então, eu tenho que sair sempre do ponto que está à minha esquerda e provar o que está na minha direita. Né? Ou como a gente sempre fala em uma equação, né? O que está no primeiro membro deve ser igual ao que está no segundo membro. Tá bom? E aí, como é que eu trabalho? Nesse caso dessa identidade,
tá bom? O que vocês vão fazer? Transforme todo mundo em seno e cosseno, que aí fica muito fácil de ser trabalhar. Então, temos no primeiro caso aqui, 1 mais... Opa, estava saindo errado. Cosseno quadrado de x sobre seno quadrado de x. Nesse segundo caso, 1 menos cosseno quadrado de x, ele lembra aquela identidade que a gente falou lá, tá? Identidade não, desculpa. Aquela relação fundamental que a gente trabalhou lá. Qual é a relação fundamental? É o seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Então, se eu isolar o seno quadrado de x, eu vou ter quem? 1 menos o cosseno quadrado de x, que é exatamente esse daqui. Então, eu posso substituir muito bem esse daqui por quê? Seno quadrado de x. Então, fica multiplicado pelo seno quadrado de x, certo? Eu coloco igual a 1? Não precisa não. A ideia é provar que isso aqui tudo vai dar igual a 1. Essa é a ideia. Então, bora desenvolver o que está dentro dos parênteses? Bora lá. Então, eu tenho aqui seno quadrado de x, vai ser seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x, vezes o seno quadrado de x, tá? Ih, tá saindo mais rápido, né? Quem é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x? É 1, que é aquela identidade ali, lembra? Então, eu tenho 1 sobre seno quadrado de x vezes o seno quadrado de x, certo? Eu posso simplificar esse seno com esse seno e aí o resultado vai ser igual a 1. Foi provado como queria demonstrar, certo? Isso é muito trabalhado na matemática, no cálculo, para transformar, por exemplo, eu quero colocar isso daqui nesse valor. Então, eu vou trabalhar ele de forma que eu encontre aquele valor ali e possa trabalhar o limite, ou a derivada, ou a integral. Tá certo? É muito trabalhado nesse formato. Além da identidade, né, que a gente acabou de ver, a gente tem também as transformações trigonométricas, né? A soma dos arcos, os arcos duplos, os arcos triplos e o meio arco. Todos eles são trabalhados no estudo de limite, no estudo de derivada, principalmente derivada integral, que isso facilita bastante, né? O fato da gente fazer cálculos de forma mais simplificada, mais direta, tá bom? Então, temos, por exemplo, vou colocar exemplo, porque a gente tem transformações gigantescas, temos a soma de dois arcos, temos o arco duplo, temos o arco triplo, temos o meio arco. Então, para todos eles, a gente tem uma forma de calcular, tá bom? Bora, por exemplo, relembrar, né? Lembra quem é seno da soma de dois arcos, A e B? Vai ser seno de A cosseno B, mais seno B cosseno A. Aí lembra lá, né, no ensino médio, quem está no ensino médio, aquelas musiquinhas que o professor elabora para poder chegar a esse resultado. Ou então, quando não é musiquinha, é um versinho, né, que termina cosseno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A, né? Tem essas coisinhas lindas que eles fazem aqui. Tem aquele cosseno também de A mais B, né? Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Aqui tem aquela também, é uma rima que eles gostam de ficar trabalhando, fica até grudado na cabeça, né? Cosseno de A mais B, coça, coça, senta, senta, um negócio assim, que são criados, né, pelos professores para que os meninos possam, para que vocês possam decorar esse assunto. Temos o arco duplo, né? Seno do arco duplo, ele vem derivado da soma de dois arcos, tá? O cosseno do arco duplo também é a mesma coisa, a tangente também é a mesma coisa. Então,
Vou colocar assim de forma direta, seno de 2A, seria 2 seno de A, cosseno de A, né? Cosseno de 2A seria o quê? Cosseno quadrado de A menos o seno quadrado de A, né? Cuidado para não confundir cosseno quadrado de A menos seno quadrado de A com seno quadrado de A mais cosseno quadrado de A. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, esse daqui é arco duplo, o outro é uma identidade. Cuidado com isso. E, por último, né, arco triplo, arco metade. Então, o espaço aqui tá bem pequenininho, não dá para colocar todos eles aqui. Enfim, para poder vocês trabalharem com limite, derivada, integral, usando a trigonometria, tem a necessidade de utilizar todos esses conhecimentos que eu acabei de repassar para vocês. Tem que lembrar? Tem, porque tudo na matemática, como foi dito na primeira aula, tudo na matemática, ele é acumulativo. Então, tudo que você aprende lá no ensino fundamental 1, lá no infantil, você vai ter que aplicar no ensino superior, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Já tenho um vídeo no YouTube da aula 2 com contato para que vocês possam entrar em contato comigo para poder pegar a lista de exercícios pelo WhatsApp, tá bom? A aula 3, que é essa de trigonometria, eu vou passar para vocês a aula amanhã. Então, a partir de amanhã, eu já estou liberando uma lista de exercícios. Vocês entrem em contato comigo, ou pelo YouTube, ou então ingressem no nosso grupo no Telegram. E aí a gente libera essa lista de exercícios. E eu vou colocar para vocês o seguinte, para quem está interessado em assistir as minhas aulas, né? Ter um contato maior, porque uma aula de 1 hora, de 30 minutos, não dá para poder passar todo o conteúdo e explicar de forma direta tudo que vocês precisam ver. Então, aconselho que vocês entrem em contato comigo, né? E sejam meu aluno para poder a gente dar essa revisada bem básica para que vocês possam estar craque quando ingressar na universidade, pegar esses cursos de exatas que vão utilizar esse tipo de cálculo, tá certo? No mais, a nossa aula termina por aqui. Nos vemos na próxima aula.